O capítulo inicia com uma conversa entre Ji-han e Kang-woo. Ji-han comenta sobre a situação atual, dizendo que acho que tá tudo na mesma, mas logo em seguida demonstra dúvida ao encarar o colega e perguntar: sério? Eu não acho. Aconteceu alguma coisa com vocês? Kang-woo demonstra preocupação interna. Ele pensa que para explicar a situação precisaria revelar a relação entre Yeon-jae e Tae-sung, além de admitir seus próprios sentimentos, concluindo mentalmente que não posso fazer isso. Ji-han continua defendendo Yeon-jae, afirmando que, embora ele não seja um funcionário modelo, não é uma má pessoa. Kang-woo rebate, dizendo que Ji-han e Tae-sung pegam leve demais com ele. Ji-han sorri e brinca, perguntando se Kang-woo está competindo para ser o favorito, ao que Kang-woo responde secamente que, se ele tem um rival ali, é Tae-sung e não Yeon-jae. O clima no café está tenso, então Ji-han sugere que todos saiam para beber. Kang-woo hesita, mas aceita o convite para não deixar o amigo preocupado. Ji-han comemora e avisa que vai pedir para Tae-sung pagar a conta, então planeja pedir alguma coisa bem cara. A cena muda para a casa de Yeon-jae. Ele está irritado porque não recebeu nenhuma mensagem. Ele reflete que Tae-sung saiu cedo para malhar e, mesmo sendo meio-dia, não deu notícias. Yeon-jae se sente frustrado e se questiona por estar agindo como alguém desesperado esperando o namorado ligar. Ele entra em um conflito interno, perguntando-se se deve tomar a iniciativa ou se realmente gosta de Tae-sung. Nesse momento, o telefone toca. Yeon-jae atende ansioso, mas é Ji-han. O gerente pergunta se ele tem planos e revela que Tae-sung já disse que ele estava livre. Irritado por Tae-sung ter falado de sua rotina, Yeon-jae confirma que não tem planos. Ji-han o convida para o jantar de funcionários. Yeon-jae aceita e planeja beber para repetir o que aconteceu na última vez. Enquanto isso, Tae-sung está na casa de sua mãe. Ele se sente envergonhado demais para encarar Yeon-jae após o incidente no banheiro e teme o que o rapaz está pensando dele. Sua mãe o critica por aparecer sem avisar e ficar apenas suspirando no sofá. Ela pergunta se ele está namorando e começa a pressioná-lo sobre casamento, mencionando que aos 31 anos ele já deveria ter uma parceira. Tae-sung tenta mudar de assunto, oferecendo maçãs para a mãe. Ele pensa consigo mesmo que está namorando um homem 6 anos mais novo, mas sabe que não pode contar isso a ela. A mãe percebe que ele está escondendo algo e o avisa para não se meter em problemas. Tae-sung suspira, pensando que já se meteu em um problema imenso. À noite, no restaurante Frango Favo de Mel, Ji-han e Kang-woo já estão sentados. Ji-han está animado por ser o primeiro jantar do grupo em um ano. Eles conversam sobre como Tae-sung ofereceu o emprego para Ji-han na época da faculdade. Ji-han comenta que gostaria de sair mais com o chefe, mas ele está sempre ocupado e especula se Tae-sung está namorando. Eugé chega ao local. Ji-han se surpreende por ele estar no horário. Kang-woo, com um olhar hostil, avisa para Eugé não sentar do seu lado. Eugé pergunta por Tae-sung e Ji-han explica que ele foi visitar os pais. Eugé fica furioso ao descobrir que Tae-sung fugiu para a casa da mãe em um dia de folga sem avisá-lo, sentindo-se abandonado. Por fim, Tae-sung chega ao restaurante pedindo desculpas pelo atraso. Ji-han o convida para sentar, mas Tae-sung nota o clima extremamente pesado e os olhares de raiva vindos de Eugé e Kang-woo. Ele para diante da mesa e pensa, apreensivo, tenho mesmo que sentar aqui. O grupo está reunido em um bar. Ji-han e Tae-sung brindam alegremente com canecas de cerveja, exclamando, ao nosso café! Kang-woo e Yeon-jae também levantam suas canecas, mas repetem a frase de forma desanimada. Yeon-jae demonstra desconforto e pensa consigo mesmo, que vergonha. Enquanto bebem, Tae-sung inicia uma conversa técnica com Ji-han, perguntando, Ji-han, o que você achou daquele grão novo do café? Pensei em fazer um blend com o nosso grão duro. Ji-han responde prontamente que tem um grão supremo colombiano de torra francesa em casa e sugere, que tal fazer um blend com ele também? Yeon-jae observa a conversa e se irrita com o tópico repetitivo, questionando mentalmente, por que eles estão falando tanto de grão de café? O clima começa a pesar. Kang-woo encara Yeon-jae com um olhar sério, fazendo Yeon-jae pensar, o que ele tá achando ruim agora? Ji-han percebe o silêncio de Yeon-jae e pergunta, Yeon-jae, tá quietinho aí por quê? Yeon-jae apenas balbucia uma resposta confusa, enquanto Kang-woo mantém um olhar intimidador, levando Yeon-jae a se perguntar qual é o problema dele. Tae-sung tenta cuidar de Yeon-jae, dizendo, Yeon-jae, acho que você já bebeu demais. Lembra que você trabalha amanhã. Isso provoca a irritação de Ji-han, que rebate, por que você
só se preocupa com ele. Sabe, não é só o Eun-jae que trabalha amanhã. Um silêncio constrangedor toma conta da mesa. E Eun-jae se retira, dizendo que vai ao banheiro. Com o Eun-jae ausente, Ji-han confronta Tae-sung abertamente, afirmando que ele deveria tentar esconder que dá um tratamento especial para uma pessoa e que não acha que um chefe deveria agir assim. Tae-sung tenta se justificar, dizendo que estava apenas preocupado porque Eun-jae não estava bem. Ji-han explode de frustração e pergunta se Tae-sung não percebe o quanto a situação é desagradável para ele e para Kang-woo. Ji-han afirma com raiva: eu me esforço o tempo todo sem reclamar de nada, só porque é seu café. Tae-sung, sem jeito, diz que Ji-han já está acostumado, o que deixa Ji-han ainda mais indignado. Eun-jae retorna do banheiro e percebe que o clima piorou. Imediatamente, Ji-han se levanta para ir ao banheiro e Kang-woo o segue, sozinho com Tae-sung. Eun-jae pergunta por que o clima estava tão tenso. Tae-sung mente, dizendo: não foi nada, não se preocupa. Eun-jae não acredita na resposta. Tae-sung reflete sobre seu comportamento e admite para si mesmo: eu acho que não ando agindo de maneira muito adequada. Eun-jae sente seu coração acelerar e se pergunta se bebeu demais. Tae-sung continua em seus pensamentos, reconhecendo que deve ser profissional, mas que não consegue conter seus sentimentos quando está com Eun-jae. De repente, Eun-jae toma uma atitude e declara: Tae-sung, eu quero fazer aquilo com você. Tae-sung fica em choque e pergunta: fazer o quê? Eun-jae responde com firmeza: você sabe o que? Em outra cena, no banheiro, Ji-han tá visivelmente bêbado e soluçando. Kang-woo o ampara e pergunta se ele tá bem. Ji-han agradece e Kang-woo nota que ele deve ter chorado sozinho. Kang-woo sugere que Ji-han pare de beber, mas Ji-han diz que não aguenta o clima do local e propõe: então que tal eu e você irmos pra outro lugar? Eu tinha uma coisa pra te contar mesmo. Ji-han ri, dizendo que seria ótimo ter alguém pra ouvi-lo reclamar de Tae-sung. Mais tarde, em um ambiente externo e noturno, Tae-sung pergunta a Eun-jae se ele tem certeza do que quer. Eun-jae confirma. Tae-sung pergunta o motivo e Eun-jae, corado, questiona: eu preciso de um motivo? Tae-sung sorri e diz: não, que bom que você também quer. A cena começa com Eun-jae entrando no quarto e encontrando Tae-sung sentado na cama, sem camisa, exibindo seu físico musculoso. Eun-jae fica imediatamente em choque e corado, exclamando: hã? Tae-sung, igualmente surpreso ao ser flagrado, reage de forma atrapalhada e diz: não te ouvi abrir a porta. Eun-jae, agora vestindo um roupão branco, sente o coração disparar enquanto encara Tae-sung. O clima de tensão aumenta e as luzes do painel de controle são apagadas. Já deitados na cama, Eun-jae chama pelo parceiro: Tae-sung. Em um gesto de iniciativa, ele puxa levemente o roupão, deixando o ombro à mostra, e pergunta diretamente: você não quer? Tae-sung fica extremamente vermelho e responde com a voz trêmula: claro que quero! Tae-sung segura o braço de Eun-jae, tentando conter seus impulsos, e pensa consigo mesmo: não pensa em besteira, Eun-jae. Em seguida, reflete sobre a situação, imaginando que isso foi uma escolha feita só com o seu corpo, não com o coração. A narrativa então corta para um flashback em um bar, onde Ji-han conversa com Kang-woo. Ji-han relembra uma pergunta antiga: você me perguntou uma vez por que eu ainda trabalho pro Tae-sung, lembra? Ele explica que, embora os dois tenham estudado juntos, a gente não era amigo nem nada. A amizade surgiu quando trabalharam em um café perto do campus, onde o trabalho era pesado e os pagamentos atrasavam. Ji-han revela que quase perdeu sua bolsa de estudos por falta de tempo e dinheiro. Quando ele estava prestes a trancar a faculdade, o Tae-sung disse que ia me emprestar o dinheiro. Ji-han só descobriu depois que aquele dinheiro era a mensalidade do próprio Tae-sung e que ele trancou a matrícula dele para eu não ter que trancar a minha. Ele define o caráter de Tae-sung, afirmando que o Tae-sung é assim mesmo. Quando é alguém importante para ele, tanto a generosidade quanto a confiança dele não tem fim. Ele ri e completa: ele é bom demais pro próprio bem. A conversa no bar continua de forma íntima. Kang-woo pergunta se Ji-han gosta de Tae-sung e ele confirma que sim, mas logo Kang-woo se vira para Ji-han e declara: eu gosto mais de você. Ji-han explica que só pega no pé de Tae-sung e de Eun-jae para ajudá-los, pois se Eun-jae se acostumar com as regalias de Tae-sung, não conseguirá outro emprego no futuro. Eu só fico pegando no pé dele pelo bem próprio, sabe? Diz Ji-han. Kang-woo pergunta: e eu? E Ji-han responde: e precisa perguntar? Antes de os dois se beijarem, Kang-woo retribui: eu gosto de você. De volta ao presente, a intimidade entre Eun-jae e Tae-sung esquenta. Tae-sung, preocupado, diz: se você quiser parar a qualquer momento, é só me avisar, ok? Eun-jae, ofegante, responde: Tae-sung, que loucura. Tae-sung olha pra ele e pergunta: você gostou? Ao que Eun-jae retruca: precisa perguntar? Tae-sung insiste na cautela: se você quiser parar agora, é só me falar. Eun-jae, já impaciente com as interrupções, reclama:
Af, para de falar besteira. Anda, continua logo. O capítulo termina com Tae-sung se entregando ao momento e dizendo: desculpa, Yoon-jae, enquanto os dois continuam juntos. A história continua com um momento de intimidade entre Tae-sung e Yoon-jae. Yoon-jae está visivelmente nervoso e corado, refletindo para si mesmo que fazer isso sóbrio foi uma péssima ideia. Enquanto os dois estão juntos na cama, Tae-sung percebe a reação do parceiro e pergunta: você tá bem? Yoon-jae solta gemidos de surpresa e arfadas, sentindo sensações que descreve mentalmente como estranhas, mas admite: eu tô gostando. Tae-sung demonstra muito afeto, afirmando que isso tá tão bom e declara abertamente seus sentimentos, dizendo: Yoon-jae, eu te amo tanto. Yoon-jae fica em choque com a intensidade do momento e, após o ato, conclui que a experiência foi bom pra cacete. Tae-sung beija o rosto de Yoon-jae, agradece a ele e reafirma: eu te amo. Yoon-jae, ainda processando tudo, apenas consegue gaguejar um eu antes de Yoon-jae se levantar, avisando que vou tomar banho primeiro. Sozinho, Tae-sung sorri satisfeito, pensando que a gente finalmente fez isso direito e que tá tão feliz. A cena muda para o expediente no café. Eun-jae está trabalhando, mas nota que o ambiente tá complicado porque Kang-woo tá de folga. Ele reclama internamente: o Kang-woo tinha que estar de folga logo hoje. Quem costuma anotar os pedidos é ele. Enquanto isso, Ji-han está completamente distraído. Ele se lembra de um momento em que Kang-woo o beijou e confessou: eu gosto de você. Ji-han questiona a sinceridade do ato, pensando se aquilo deve ter sido só porque ele bebeu, né? Mas logo pondera que Kang-woo não parecia tão bêbado assim. Por causa dessa distração, Ji-han acaba se queimando com café quente e grita: tá quente! Eun-jae corre pra ajudar e pergunta: você tá bem? Ji-han, envergonhado e tentando disfarçar sua confusão mental, responde: fica tranquilo, você pode ir lá no andar de cima ajudar o Tae-sung? Assim que Eun-jae se afasta, Ji-han começa a bater a cabeça contra o balcão repetidamente em frustração. Eun-jae observa de longe, achando o comportamento estranho e imaginando se Ji-han está bravo com Tae-sung por algum motivo. Eun-jae sobe para o andar superior à procura de Tae-sung e o encontra conversando de forma muito simpática com duas clientes. As mulheres elogiam o café, dizendo que o daqui não tem igual e que o motivo deve ser a qualidade de quem faz o café. Tae-sung sorri galanteador e responde: que bom que vocês gostaram. Muito obrigado, voltem sempre, por favor. Ao ver a cena, Eun-jae é tomado por uma crise de ciúmes. Ele observa escondido, irritado com a risadinha idiota de Tae-sung e se pergunta o que ele tá fazendo com aquelas mulheres. Eun-jae ouve as clientes cochicharem que o dono do café é uma graça, um partido e tanto, e que uma delas pretende perguntar se ele tem namorada. Furioso, Eun-jae pensa: namorada ele não tem, mas tem dono. Quando uma das mulheres incentiva a outra a ir falar com Tae-sung naquele exato momento, Eun-jae explode de raiva e grita: é o quê? Interrompendo a situação. Eun-jae observa duas clientes conversando, quando tá prestes a dar um fecho nas duas. Eun-jae demonstra nervosismo e ri de forma contida, pensando, até que sente uma pontada forte nas costas e solta um gemido de dor. Enquanto segura um pano branco e leva a mão à lombar, Eun-jae reflete sobre seu estado físico, pensando que o Tae-sung estava certo. Eu não devia ter vindo hoje. No entanto, logo em seguida ocorre uma mudança, um flashback. Tae-sung segurando a mão de Eun-jae com firmeza. Eun-jae fica muito corado e admite pra si mesmo que eu não queria me separar dele. Eun-jae continua seu trajeto descendo as escadas, resmungando em pensamento que a culpa é toda dele. Ele reconhece o impacto de Tae-sung em sua vida, pensando que ele que me fez virar um bom funcionário, e decide que irá voltar às minhas raízes e descansar um pouco. Nesse momento, Tae-sung aparece nas escadas e chama por Eun-jae. Eun-jae se assusta e responde: eita, Tae-sung? Tae-sung se aproxima e toca o rosto de Eun-jae, perguntando: você tá se sentindo bem? Reagindo com agitação, Eun-jae afasta a mão dele e grita: tô bem, tô ótimo. Tae-sung demonstra alívio e diz: sério? Que alívio? Eun-jae, ainda envergonhado, repreende a si mesmo mentalmente, pensando: Eun-jae, o que te deu? Se acalma, cara. Eun-jae comenta que o Ji-han tá meio estranho hoje. Vamos lá embaixo ajudar ele. Tae-sung sugere que Eun-jae poupe esforços, afirmando: deixa que eu vou ajudar o Ji-han. Vai descansar um pouco. Eun-jae olha pra Tae-sung e questiona internamente: por que ele é tão bonzinho? Eun-jae sente dificuldade em se afastar, pensando que não quero soltar a mão dele, mas acaba descendo as escadas e avisando Tae-sung: não preciso descansar. Tô indo lá pra baixo. Tae-sung fica pra trás, sorrindo sozinho. Na área de atendimento, Ji-han suspira de cansaço após o movimento e diz: ufa, agora que acabaram os pedidos, vou fazer uma pausa. Tae-sung autoriza
autoriza, respondendo, ok, pode fazer. Yoongi pergunta a Taesung se ele já conversou com ele, referindo-se a Ji-han. Taesung explica que não, a gente estava com um pedido demais para fazer. Yoongi insiste para que ele não perca a oportunidade. O turno do Ji-han já vai acabar. Vê se fala com ele antes dele ir embora. Taesung propõe uma alternativa, dizendo que eu posso pedir para falar com ele depois do expediente. Yoongi se altera e exclama, o quê? Depois do expediente? Ele pensa furioso que, mas depois do expediente é para você ficar comigo. Mas percebe o exagero e pensa, gente, quase que eu falei isso em voz alta. Taesung nota a reação e pergunta, por quê? Você precisa de mim para alguma coisa depois do trabalho? Yoongi tenta disfarçar e diz, não, mas olha, fala com ele antes do turno dele acabar, tá bom? Não quero ter que ficar pisando em ovos com ele amanhã. Taesung questiona se Yoongi voltará no dia seguinte. Você vem trabalhar amanhã? Yoongi responde na defensiva. Que foi? Não posso? Taesung esclarece. Não é isso. Só não quero que você se force demais. Yoongi, muito corado, pensa, eu quero vir porque quero ficar com você, poxa. Taesung decide resolver a situação. Ok, vou aproveitar que não tem ninguém aqui pra ir lá falar com ele. Ele vai até Ji-han, Taesung começa a falar. Ji-han, sobre ontem, mas é interrompido pelo sino da porta. Ji-han avisa que, tem cliente, depois a gente se fala. E vai atender. Ji-han começa a dizer, bem-vindo, mas para, ao ver quem entrou. Taesung nota a reação dele e pergunta, Ji-han, que foi? Tá passando mal? Quem entrou é Kang-woo, que tá com uma expressão séria. Taesung pergunta, você veio tomar um café? Kang-woo responde friamente, não, vim falar com Ji-han. Ji-han fica em choque e gagueja. Comigo? Kang-woo olha fixamente pra ele e diz, tem uma coisa pra te falar. Taesung tenta acalmar o clima e Kang-woo fala, seu turno já vai acabar. Ji-han, né? Vou te esperar aqui. Taesung fala, quer beber alguma coisa enquanto você espera? Depois, Taesung ele se vira pra Ji-han e sugere, Ji-han, que tal fazer um latte pra ele? Ji-han fica surpreso. Hein? Eu? Taesung insiste. Ué, você sempre faz lattes pra ele, não faz? Ji-han aceita. Ok, eu faço. Enquanto Ji-han prepara a bebida, Taesung pensa, eu devia aproveitar e pedir desculpas pro Kang-woo antes dele voltar. Kang-woo, no entanto, toma a iniciativa e fala diretamente com Taesung. Kang-woo? Senhor, eu não sinto nada pelo Eunja. Tô te falando que eu não tô nem aí se vocês dois estão namorando. Eu não tenho nem intenção, nem vontade de me meter nisso. Só não dificulta as coisas pro Ji-han. Eu não ligar não quer dizer que ele não liga. Taesung fica processando a informação e pergunta, peraí, então a pessoa de quem você gosta... Ji-han termina o café, que tem um desenho de coração na espuma, e se pergunta, quando foi que eu... Ele tenta manter a calma, dizendo a si mesmo, fica calmo, isso é normal. Ele chama Eunja e pede, Eunja, leva isso lá pro Kang-woo enquanto eu arrumo aqui. Eunja concorda com um ok e leva a xícara. Ao se aproximar de Taesung, Eunja o chama, Taesung. Ele vê Taesung com um sorriso bobo no rosto e pensa, um pouco irritado, eu, hein? Que sorriso besta é esse?